A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como é bom podermos mais uma vez meditar na palavra de Deus. E eu te convido a meditarmos na vida de Gideão, o personagem desse mês. Lá em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, e não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém. A palavra de Deus. Assim a Bíblia começa a narrar a história, de Gideão. A gente vê aqui o momento que Israel está passando, é um momento de apostasia, é um momento de distanciamento de Deus. A palavra de Deus diz que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E desde o princípio, quando Deus havia escolhido Abraão, Isaque, Jacó, feito a promessa de que deles faria uma grande nação, desde o princípio do estabelecimento, da nação de Israel, o Senhor já havia falado com eles: se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês andarem em obediência, se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu vou abençoá-los abundantemente. Eu vou livrá-los das mãos dos inimigos, eu serei contigo, eu darei sustento, e uma infinidade de bênçãos, de promessas de bênçãos para Israel, enquanto eles estivessem andando em obediência, enquanto eles estivessem obedecendo os princípios, os mandamentos do Senhor. Mas o contrário também era verdadeiro. O Senhor falou que se eles se distanciassem, que se eles se afastassem, que se eles desobedecessem, então eles seriam entregues nas mãos do inimigo. E esse momento que Israel está passando. Israel havia se afastado do Senhor, estava em desobediência, estava adorando outros deuses, então eles foram entregues nas mãos dos midianitas. E os midianitas estavam devastando a terra de Israel. Essa passagem que nós acabamos de ler deixa isso muito claro. A Bíblia fala que eles iam e eles vinham como gafanhotos, em grande quantidade, vinham com os seus camelos, e eles arrasavam, arrastavam, retiravam tudo que Israel tinha, deixavam Israel na pobreza. E eles levavam suas plantações, eles levavam os seus rebanhos. É mais ou menos como se Israel era como não, era assim, Israel ia, plantava, o povo de Israel ia, semeava, cuidava da plantação, cuidava da lavoura, e na hora de colher, eles tinham todo o trabalho, todo o desgaste de cuidar da terra, de preparar a terra, de plantar as sementes, de cuidar até que aquela plantação começasse a produzir frutos, e na hora deles colherem os frutos, e os midianitas vinham e levavam tudo, e eles ficavam sem nada. E vinham e levavam os seus rebanhos, suas ovelhas, seus jumentos, seu gado, e deixavam eles sem nada. E eles estavam passando por isso. Tudo que eles faziam, tudo que eles produziam, tudo que eles geravam, os midianitas vinham. Na hora deles desfrutarem daquilo, os midianitas vinham e levavam e tiravam. E Israel ficava sem nada, E o povo de Israel ficava sem nada. Tudo que eles produziam, tudo que eles faziam, todo o resultado do trabalho deles, os midianitas vinham e tiravam. E a Bíblia fala que foi por causa disso que eles construíram as cavernas, construíram as covas, construíram as cavernas, construíram as fortificações, porque o povo de Israel, eles começaram a se esconder, eles começaram a tentar proteger da forma que eles podiam, as suas plantações, os seus rebanhos, e eles começaram a se esconder, as suas colheitas,
em cavernas, em covas, aonde eles pudessem, eles tentavam semear até antes da hora, tentavam colher até antes da hora para poder guardar, para poder armazenar, para poder esconder dos midianitas. E é nesse cenário que a gente encontra Gideão malhando trigo no lagar, né? Era a opção que ele tinha de tentar esconder um pouco daquele trigo, daquela colheita que ele tinha produzido, que ele tinha gerado. Então a gente vê que o povo aqui, eles estavam totalmente assombrados, totalmente temerosos por causa do inimigo que estava vindo com frequência e causando toda essa perturbação, todo esse transtorno e oprimindo e afligindo eles. E é esse o cenário que Israel está nesse momento. E o último versículo que nós lemos aqui, o versículo 6, diz, né? Assim Israel empobreceu muito por causa da presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles estavam nessa situação, sendo totalmente oprimidos pelo inimigo, eles estavam afastados de Deus, mas diante dessa situação toda, eles clamaram ao Senhor. E a gente sabe que o Senhor atendeu o clamor deles, que o Senhor ouviu o clamor deles. Então, mesmo eles estando em desobediência, mesmo o inimigo estando tendo essa liberdade, né, fazendo tudo isso com eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu e o Senhor atendeu. E a gente sabe que o desejo de Deus, o prazer do Senhor sempre foi abençoar o seu povo. Até hoje o que o Senhor quer é abençoar o seu povo, é trazer bênçãos. O Senhor quer que o seu povo prospere, o Senhor quer livrar o seu povo das mãos do inimigo, mas o povo precisa andar em obediência, mas o povo precisa clamar, mas o povo precisa reconhecer os seus maus caminhos e se desviar dos maus caminhos e mudar a rota e converter aquilo que está errado. E foi isso que o povo de Israel fez. O Senhor chegou para Gideão, escolheu Gideão, levantou, falou que através dele livraria o povo das mãos dos midianitas, mas o Senhor também exigiu obediência. Lá no versículo 25 desse mesmo capítulo, a gente vê o Senhor falando assim com Gideão. Antes de Gideão levantar o exército, o Senhor falou assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Ou seja, o Senhor falou: eu te levanto, eu te escolho, eu sou contigo. A gente conhece esse diálogo, né? Eu sou contigo, varão valoroso, vai nessa tua força que eu vou te usar. E Gideão nem se via tão forte assim. Gideão nem se via como alguém poderoso que pudesse fazer a diferença, mas o Senhor escolheu a ele. E aí, depois que Gideão entendeu esse propósito de Deus, a ordem do Senhor foi essa: vai lá, oferece o sacrifício ao Senhor e derruba o altar de Baal. Então, para que o povo fosse liberto das mãos do inimigo, para que a bênção do Senhor fosse restabelecida, os altares de Baal precisavam ser destruídos. Aquilo que estava errado, aquilo que atrapalhava o relacionamento de Deus com o seu povo, aquilo que era sinal, né, da apostasia, da desobediência do povo, aquilo precisava ser derrubado. O altar precisava ser restabelecido, a adoração ao Senhor precisava ser restabelecida. Então, antes da bênção chegar, antes do livramento chegar, precisava haver o conserto, precisava haver a obediência. E ainda hoje o Senhor requer de nós obediência. O Senhor requer de nós santidade. As bênçãos do Senhor estão sim disponíveis. O Senhor tem sim prazer em abençoar o seu povo. O Senhor tem sim prazer em livrar o seu povo das mãos do inimigo. O Senhor não quer ver o seu povo sendo afligido pelo inimigo, assim como Israel estava sendo. O Senhor não quer ver o inimigo roubando as bênçãos do seu povo, nada disso, mas o povo precisa andar em obediência. E ainda hoje o Senhor requer a obediência do seu povo. Precisamos andar em obediência. O Senhor tem sim bênçãos abundantes para derramar sobre a nossa vida. O Senhor quer sim libertar o seu povo das mãos, né, do inimigo, da opressão do inimigo, mas a gente precisa retirar
tudo que não pertence ao Senhor. Os altares de Baal precisam ser derrubados. A gente precisa andar em obediência. A gente precisa ter uma vida de retidão, de santidade diante do Senhor, para que a bênção do Senhor nos acompanhe, nos alcance. E essas bênçãos são resultado da obediência, da dedicação que a gente precisa ter ao Senhor. Que o Senhor continue te abençoando abundantemente, falando no seu coração, e que a gente viva cada dia mais perto, mais próximo, mais junto do Senhor, em nome de Jesus.